chamo Guilherme e junto com o Fernando, que é minha dupla, a gente vai apresentar o trabalho proposto na disciplina de Teoria da Computação. Eu vou falar um pouco sobre a máquina de Moore e o Fernando vai vir em seguida para falar sobre a máquina de Mealy. Basicamente, a máquina de Moore ela é um modelo teórico que representa um sistema que produz uma saída em resposta a uma sequência de entradas. Ela tem um conjunto finito de estados, um conjunto finito de símbolos de entrada e de saída. E essa máquina ela muda de estado apenas em resposta à entrada atual e produz uma saída apenas com base no estado atual também. E ela é usada para modelar e implementar sistemas computacionais e circuitos lógicos, por exemplo. E aqui a gente basicamente usou a ferramenta que o senhor mesmo indicou. E aqui eu vou colocar uma palavra aleatória, como por exemplo A, B, B, A, B. Essa aqui tá bom já, que já tá, não tá tão grande, mas também não tá tão pequena. E aí a gente basicamente começa a pegar os valores que já estão aqui. Como ele sai do S, que é o inicial, a gente começa usando um, que é o valor que está aqui, e lê esse primeiro A aqui, e a gente para no Azão. O Azão ele tem valor de 0. A gente coloca o 0. Aí ele vai para o B. O B, saindo do A, ele tem valor de 1. Aqui ele repete porque ele lê o B de novo, e se ele lê o B de novo, ele continua aqui. Aí ele continua com 1. Aí daqui ele vai para o A. Ele volta para o Azão, e aí o valor daqui já é 0. Lendo o Azinho de novo, a gente continua no Azão, ou seja, o valor continua 0. E com o B, lendo o B, a gente já fez isso, e ele vai aqui para o Bzão, a gente coloca 1. E basicamente esse é o nosso circuito para a máquina de Moore, e agora o Fernando vai falar sobre a máquina de Mealy. Bom, a máquina de Mealy é um tipo de máquina de estados finitos em que a saída é determinada tanto pelo estado atual quanto pela entrada atual. Em outras palavras, a saída da máquina de Mealy depende tanto do estado em que a máquina se encontra quanto do sinal de que a entrada é aplicada a ela. Essa máquina é composta por um conjunto de estados, uma função de transição de estados e uma função de saída. A função de transição de estados especifica como a máquina se move de um estado para o outro, em resposta às entradas recebidas. A função de saída especifica a saída produzida pela máquina para cada combinação de estado e entrada. Bom, uma das principais diferenças entre a máquina de Mealy e a máquina de Moore é que na máquina de Moore a saída é determinada apenas pelo estado atual da máquina, enquanto na máquina de Mealy a saída é determinada pelo estado atual e pela entrada atual. Bom, agora vamos usar o JFEP para mostrar o exemplo do autômato da máquina de Mealy. Vamos colocar uma palavra, comparar outra palavra qualquer, só para ver o teste passo a passo. Bom, aqui na máquina, no JFlap, dá para ver passo a passo desde o início. Como está mostrando aqui, ele começa do S, que é o autômato inicial. Quando você dá o play para começar a verificar a palavra, ele verifica o A. Como a máquina de Mealy ela só lê na transição, como a transição do Azinho para A, ela tem 1 como parâmetro, a saída mostra 1, e assim sucessivamente. Como o Azinho tem valor 0 no Azão aqui, a saída dele dá 0 na palavra. Se ele continuar nele no A, vai continuar sempre dando 0, porque aqui que manda é a transição. Agora, quando ele lê o Bzinho, que tem valor 1 na transição, ele mostra o 1 aqui. Ele lê mais uma vez o B e permanece no Bzão. Como o Bzinho tem o parâmetro 1 também na transição, ele mostra aqui a saída 1. E assim sucessivamente, até terminar a palavra. Essa é a maior diferença entre o autômato de Mealy e Moore. Aqui a do Mealy é na transição, nessas transições aqui. A de Moore fica aqui, nos estados. Mesmo quando não há leitura no de Moore, ele já começa a lendo um valor. Vamos testar uma palavra inválida para ver o que acontece. Do mesmo jeito. Até aí tá indo tudo bem. Até o B também.
Quando chega no Czinho que não tem, ele mostra aqui o erro.